Irmãos, a paz do Senhor, vou ser rápido e breve aqui no que eu vou falar, para honra e glória de Deus. Eu estou meditando em 1 Samuel 8, diz assim: Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho chamava-se Joel, mais velho. O segundo, Abiás. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos não andaram em seus caminhos. Eles tornaram-se gananciosos, aceitavam o suborno e pervertiam a justiça. Irmãos, olha que palavra interessante. Em 1 Samuel 8, a Bíblia fala que Samuel já estava de idade avançada. Samuel já estava velho. Então Samuel, quando avançou sua idade, sabendo que não poderia mais liderar sobre o povo, porque cada idade de Samuel, o que Samuel fez? Colocou seus dois filhos, Abiás e Joel, para serem líderes, para seguir o exemplo dele. Porque Samuel era líder, era sacerdote, era profeta. Então percebe que Samuel tinha todos esses atributos. E pela idade dele, como ele já estava de idade, o que ele pensou? Vou colocar os meus filhos para seguir meu exemplo. Só que a Bíblia fala que os filhos dele, Abiás e Joel, aceitavam o suborno e eram gananciosos. Agora segura. O que os filhos de Samuel faziam? Olha o que a Bíblia fala, irmão. Que os filhos dele aceitavam o suborno. Não andaram nos caminhos do seu pai, pelo contrário, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Então, peraí, a Bíblia fala que os filhos de Samuel aceitavam suborno. Olha o que Moisés falou em Êxodo 23:8, está escrito assim: Não aceite suborno, pois eles levam a fazer vista grossa, para que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Então percebe que o suborno, como a Bíblia afirma aqui, que o suborno ele faz o justo perverter a verdade. Você lembra daquela passagem que Jesus estava no túmulo, morto, e a palavra do Senhor afirma que tinha dois guardas guardando o corpo de Jesus, só que de repente desce o anjo do Senhor. Quando o anjo desce, o anjo rola pedra, o anjo vai anunciar que Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia fala que aqueles dois guardas que estavam guardando o corpo de Jesus, eles viram esse fato, só que eles foram contar para os líderes religiosos. Só que a Bíblia diz que os líderes religiosos ofereceram dinheiro para eles, subordinaram os guardas para falar que os discípulos entraram e levaram o corpo de Jesus. E não foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou, só que os guardas foram lá por causa do dinheiro. Falaram que os discípulos levaram o corpo de Jesus. Então percebe como Moisés falou em Êxodo 23:8, que o suborno ele faz pessoas perverter a justiça. Olha os guardas pervertendo o que viram. Eles perverteram o fato por causa de dinheiro. Você está entendendo? Por causa da vantagem que foi oferecida para eles. Só que a Bíblia fala que os filhos de Samuel, eles eram assim. Eles distorciam a verdade por causa disso aqui, por causa do dinheiro. Eles não julgavam os atos ali do justo com justiça. Eles eram injustos com justos. Você está entendendo? Então percebe, olha que tremendo, a Bíblia fala que eles não seguiram o caminho do seu pai. E olha o que Moisés também vai falar, em Deuteronômio também Moisés fala disso. Moisés afirma novamente para o povo, em Deuteronômio 16, não me fala a memória, Deuteronômio 16:19, olha o que Moisés fala: Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa do justo. Olha o que Moisés falou, percebe? Lá em Êxodo 23:8, Moisés falou do suborno. E aqui em Deuteronômio 16:19, Moisés também fala: Não aceita suborno, porque ele cega os sábios e prejudica a causa do justo. Por quê? Porque quando a pessoa é justa, mas por causa do suborno, eles vão perverter o ato justo. Eles não vão julgar com justiça por causa do suborno. Você está entendendo? Então percebe, a Bíblia fala que o suborno ele cega o sábio. Por quê? Porque por mais que a pessoa sábia tem que seguir, julgar com retidão, mas por causa do suborno ela vai distorcer. Por isso que a sabedoria dela não vale de nada. O suborno ele cega o entendimento e a sabedoria. Você está entendendo isso? Por isso que Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O suborno ele corrompe. Eita glória! Só que percebe, presta atenção, irmão, o negócio é forte. Só que você vai ver que lá em 1 Samuel 8, a Bíblia fala que os filhos de Samuel não andavam no caminho do seu pai, pelo contrário, aceitavam suborno. Então percebe, eles eram cegos, eram aqueles líderes cegos, porque Samuel colocou seus filhos ali para ser líder, Só que olha que interessante, a Bíblia fala assim, que os filhos de Samuel não andaram no caminho do seu pai, pelo contrário, aceitavam suborno e pervertiam o direito. Olha que tremendo, eles eram ali líderes, ali injusto com o povo. A Bíblia fala que eles não andaram no caminho do seu pai, ou seja, eles tinham o pai que era profeta, sacerdote e juiz. Presta atenção, irmão, presta atenção nisso aqui, vou repetir até você entender. Samuel era profeta, sacerdote e juiz. Então percebe, Samuel tinha todas essas características, todos esses atributos com ele. Só que ele vai colocar o filho dele, os filhos Abiás e Joel, para seguir o exemplo dele. Samuel falou: peraí, eu sou líder do povo, eu já estou velho, eu vou colocar os meus filhos para seguir meu exemplo. Só que a Bíblia fala que os filhos não andaram no caminho do seu pai, pelo contrário, aceitavam o suborno e distorciam a justiça. Então percebe, Samuel até colocou os filhos para tentar ser o exemplo, para tentar seguir o exemplo dele, só que o filho não seguiu. Por quê? Porque tem pessoas que por mais que você seja o referencial para ele, ele não vai ser igual a você. Você quer ver uma coisa? Segura isso aqui, senão glória a Deus.
A Bíblia diz que Eliseu andou com Elias, se tornou homem de Deus, que andou com homem de Deus. Só que a Bíblia diz que quando Elias é arrebatado, né, a Bíblia fala que Eliseu ele vai andar com Geazi. E Geazi vai colar em Eliseu, só que a Bíblia fala que Geazi não se tornou homem de Deus. A Bíblia não relata Geazi como homem de Deus. Então percebe, Eliseu andou com Elias e se tornou homem de Deus. Geazi andou com Eliseu e não se tornou homem de Deus. Por mais que Eliseu era referencial para Geazi, Geazi não se tornou igual. Olha Samuel. Samuel é profeta, sacerdote e juiz. Ou seja, Abiás e Joel tinham um pai que era o exemplo, mas não seguiu o exemplo de seu pai. Você está entendendo? Porque por mais que você dê o exemplo, nem todo mundo vai seguir seu exemplo. Isso é fato. Olha que palavra forte, irmão. Glória a Deus. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia fala assim, que o povo, olha o que o povo vai falar. Samuel, você já está velho, e a gente não quer seus filhos como líderes, que seus filhos não andam no seu caminho. Então percebe, o povo estava pedindo para Samuel aqui um rei. O povo queria um rei para governar eles, porque as outras nações tinham rei e eles não tinham. Então eles queriam um rei para poder liderar eles, para poder governar eles. Só que eles falaram assim para Samuel, Samuel, os seus filhos Abiás e Joel não seguem os seus caminhos. Então, ou seja, a gente não quer esse povo, esses seus filhos aí. Seus filhos, eles não são justos, são injustos, aceitam suborno, são cegos. A gente não quer gente assim para liderar nós. Então percebe que o povo sabia que o filho de Samuel não era boa pessoa. Então por isso que eles não queriam. Porque quando as pessoas sabem coisas de mim e de você, já não tratam a gente igual. Você está entendendo? Eu vou repetir isso aqui até você entender, irmão, presta atenção. Olha que negócio tremendo, não é o que eu estou falando. Presta atenção, está escrito no versículo número 3. Presta atenção, vou ler o versículo todo, para você poder entender. Quando Samuel envelheceu, nomeou seus filhos como líderes de Israel. O seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abiás. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos deles não andavam seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram, tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolha para nós um rei que nos lidere, semelhante às outras nações. Então percebe, olha o que o povo falou para Samuel. Samuel, já está de idade. A gente quer um rei, só que a gente não quer seus filhos. Escolha alguém menos seus filhos. Porque os seus filhos não seguem os seus caminhos. Eles aceitam suborno. São homens que não julgam com justiça. A gente não quer seus filhos. A gente quer um rei justo. Você está entendendo? Então percebe que o povo não queria os filhos de Samuel porque sabia da conduta deles. Porque isso que acontece quando as pessoas descobrem algo sobre mim, sobre você, a gente já é tratado dessa forma. Você está entendendo? Isso é muito forte, irmãos. Olha o que falaram para Samuel. Samuel, a gente quer um rei para que reine sobre nós. Só que a gente não quer seus filhos, porque seus filhos não seguem o seu caminho. Ou seja, ele não é como você, não é exemplo. E a gente quer alguém que seja o exemplo. Por isso que nós, como cristãos, devemos dar um exemplo. Você está entendendo? Porque se a gente não dá um exemplo, o que acontece? Olha o que o povo falou para Samuel acerca do filho dele. Samuel, seus filhos a gente não quer, porque são pervertidos. Aceita o suborno, distorce o direito do justo, a gente não quer. A gente não quer gente assim. Porque jamais eu vou colocar alguém na cadeira para governar sobre mim, sabendo que a pessoa não é boa conduta, sabendo que é uma pessoa corrupta. Você está entendendo? O povo não quer. Olha que tremendo, irmão. Então para pensar bem, irmão. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. E olha que negócio interessante. Para finalizar. O povo sabia que os filhos de Samuel não eram boa conduta, então eles não querem qualquer um para colocar no governo. Então devemos tomar cuidado para quem a gente titula e quem a gente coloca para liderar nós. Porque a partir do momento que você dá poder para essa pessoa e você coloca essa pessoa para liderar sobre vocês, aí que está o problema. Olha os filhos de Samuel. Você sabia que isso aqui se encaixa até numa eleição, né? Sabia disso, né? Porque percebe, olha que negócio interessante. Quando a gente vota numa pessoa e a gente elege essa pessoa, ali essa pessoa vai ter autoridade sobre você. Então percebe que eles falaram para Samuel, Samuel, a gente não quer seus filhos porque seus filhos não andam nos seus caminhos. Então, ou seja, jamais vou colocar teu filho no governo sabendo que seus filhos são pervertidos, não julgam com justiça. Então percebe, o povo sabia da má conduta dos filhos de Samuel. Agora é interessante, Samuel era exemplo, mas olha os filhos dele como foi. Olha que negócio forte, irmão. Por mais que a gente seja exemplo, nem todo mundo vai seguir a nossa conduta e a nossa postura. Reflita nessa palavra em nome de Jesus, que o Senhor fale contigo.